Você já se perguntou como será o fim dos tempos, segundo a Bíblia? Estaremos preparados para os desafios que virão? As revelações sobre o tempo do fim não são apenas profecias distantes, mas verdades que impactam diretamente em nossas vidas hoje. Vamos descobrir como. Com tantos acontecimentos no mundo, muitos se perguntam: será que estamos vivendo os últimos dias? Vamos explorar o que a Bíblia revela sobre isso. Fique comigo até o fim deste vídeo e você descobrirá como as revelações bíblicas sobre o tempo do fim pode transformar a sua maneira de viver. O texto principal: e aconteceu que, havendo eu, Daniel, visto a visão, busquei entendê-la, e eis que se me apresentou diante uma semelhança de homem. Daniel 8:10. O texto principal nos revela que mesmo quando Daniel, um profeta profundamente temente a Deus, viu a visão, ele precisou buscar entendimento para compreendê-la. Isso nos alerta sobre a importância de não presumirmos que entendemos completamente as revelações de Deus sem buscar discernimento e sabedoria. Nos dias de hoje, quando se trata de temas como o fim dos tempos, é fácil sermos enganados por interpretações errôneas ou alarmistas. Precisamos ter cuidado para não cair em falsas doutrinas ou em um entendimento superficial das profecias bíblicas. Portanto, é crucial que nos aprofundemos na palavra, buscando orientação do Espírito Santo e confirmando o que aprendemos com base nas Escrituras. O resumo da lição: o conhecimento das coisas futuras nos dá esperança e certeza de que Deus está no controle de todas as coisas. O resumo da lição nos lembra de que o conhecimento das coisas futuras nos dá esperança, pois nos assegura que Deus está no controle de todas as coisas. Ao refletir sobre as revelações de Daniel e outras profecias bíblicas, devemos aplicar essa certeza em nossas vidas diárias. Mesmo diante das incertezas e tribulações que enfrentamos, podemos ter confiança de que Deus, que conhece o fim desde o começo, está dirigindo nossa história. Essa confiança deve nos levar a viver com maior fé, paciência e prontidão, sabendo que, independentemente das circunstâncias, Deus tem um plano e propósito que não falhará. Que possamos, então, viver cada dia com expectativa do retorno de Cristo, firme na esperança que Ele está preparando todas as coisas para o bem daqueles que o amam. A lição, ela tem 3 objetivos. O primeiro é conhecer a visão de Daniel do carneiro e do bode. O segundo objetivo: compreender a simbologia do bode e do pequeno chifre. E o terceiro objetivo: aprender sobre o cumprimento da visão para o tempo do fim. O texto bíblico se encontra em Daniel capítulo 8, versículo 1 ao 6. Essa leitura nos adverte sobre a transitoriedade do poder humano e a realidade de que até os impérios mais grandiosos, como o carneiro e o bode da visão, estão sob o controle soberano de Deus. Daniel viu o carneiro se expandindo e se engrandecendo, mas logo em seguida um bode mais poderoso surgiu e o derrotou. Isso nos lembra que o poder humano, por mais impressionante que pareça, é temporário e pode ser derrubado a qualquer momento pela vontade divina. Precisamos ter cuidado para não colocar nossa confiança nas forças ou poderes deste mundo, pois tudo está sujeito à autoridade de Deus. Aqueles que se exaltam e agem conforme a sua própria vontade, como o carneiro, eventualmente enfrentarão a justiça divina. Ao refletir sobre essa passagem, somos desafiados a considerar onde colocamos nossa confiança. Assim como o carneiro e o bode representavam reinos e poderes que pareciam invencíveis, mas foram derrubados, devemos lembrar que nossa segurança e esperança não estão em nenhum poder terreno, mas em Deus, que governa sobre toda a história. Isso nos encoraja a viver com humildade, reconhecendo que nosso sucesso e segurança vem do Senhor e não de nossas próprias forças ou da estabilidade das instituições humanas. Em tempos de incerteza ou diante das aparentes injustiças, o mundo podemos encontrar paz ao saber que Deus, que revelou a Daniel o destino dos grandes reinos, está no controle de todas as coisas e cuida do seu povo. Que possamos então confiar plenamente em Deus, buscando sua orientação e vivendo de acordo com os seus princípios, sabendo que Ele está acima de todos os poderes terrenos. Introdução. Nesta lição, exploraremos Daniel 8, onde a visão de Daniel sobre o conflito entre um carneiro e um bode simboliza os impérios medo-persas e grego. Além disso, a passagem aponta para o Antíoco Epifânio
como uma representação do anticristo nos tempos do fim. A visão de Daniel nos alerta sobre o surgimento de figuras poderosas que se levantam contra Deus e seu povo, como Antíoco Epifânio, uma prefiguração do anticristo. Precisamos estar vigilantes, discernindo os tempos e permanecendo firmes na fé, pois o espírito do anticristo opera até hoje, tentando desafiar e oprimir os fiéis. Uma aplicação pessoal, essa visão nos convida a refletir sobre nossa fidelidade e a Deus em meio às pressões do mundo. Assim como Daniel permaneceu firme diante das ameaças, devemos também confiar em Deus, sabendo que, independentemente dos desafios que surgem, Ele está no controle da história e nos dará força para vencer. Ponto 1 da lição: a visão de um carneiro e um bode. Subtópico 1: características da visão. A visão de Daniel no capítulo 8 ocorreu no terceiro ano do reinado de Belsazar, por volta de 550 a 549 a.C. Daniel, em um vislumbre profético, se viu na cidade de Suzã, onde recebeu uma revelação celestial. O anjo Gabriel foi enviado por Deus para explicar o significado da visão. Uma advertência: a visão de Daniel nos adverte que as revelações de Deus não são frutos da imaginação humana, mas são comunicações divinas que exigem discernimento e reverência. Precisamos estar atentos às revelações bíblicas, buscando entendimento com humildade e dependência de Deus, pois a compreensão correta das Escrituras é essencial para a nossa caminhada de fé. Uma aplicação pessoal: assim como Daniel, devemos estar abertos para receber e buscar entendimento das revelações de Deus, reconhecendo que elas vêm diretamente do Senhor e não de nossa própria compreensão. Que possamos ser sensíveis à voz de Deus, buscando sabedoria e entendimento para aplicar suas verdades em nossas vidas e nos prepararmos para o que está por vir. Subtópico 2: o carneiro. O carneiro da visão de Daniel tinha duas pontas, simbolizando o Império Medo-Persas. As duas pontas, com uma maior que a outra, representam a união dos dois impérios, onde a Pérsia, apesar de surgir depois, e tornou mais poderosa. Uma advertência: a visão do carneiro nos adverte sobre a natureza transitória e mutável dos impérios terrenos. Mesmo o poder mais forte pode ser sucedido ou superado por outro. Não devemos colocar nossa confiança em estruturas ou governos humanos, mas em Deus, que controla o destino das nações. Uma aplicação pessoal: assim como o carneiro simboliza o império que parecia invencível, mas que era parte do plano soberano de Deus, devemos lembrar que nossa segurança não está em poderes humanos, mas no Senhor. Que possamos confiar em Deus e buscar sua direção, sabendo que Ele governa sobre todos os reinos e autoridade. Subtópico 3: Ciro o Grande. Ciro o Grande foi o líder persa responsável por unificar o Império Medo-Persa e conquistar a Babilônia. Concluído o plano de Deus de libertar os judeus do exílio, ele é mencionado por Isaías como instrumento de Deus para cumprir seus desígnios. Uma advertência: a história de Ciro nos adverte que Deus pode usar qualquer líder ou nação para cumprir seus propósitos. Não devemos subestimar a soberania de Deus, que usa até mesmo os poderosos deste mundo para realizar sua vontade. Precisamos reconhecer que, em última análise, é Deus que dirige o curso da história. Uma aplicação pessoal: Ciro foi um líder poderoso e usado por Deus para um propósito específico, mesmo sem ser parte do povo de Israel. Isso nos lembra de que Deus pode usar qualquer pessoa, incluindo nós, para realizar seus planos. Devemos estar abertos e dispostos a ser instrumento nas mãos de Deus, independentemente das circunstâncias. Ponto 2: o bode e o pequeno chifre. Subtópico 1: o bode. O bode, na visão de Daniel, representa o rei da Grécia, identificado como Alexandre o Grande. Ele é conhecido por suas rápidas e vastas conquistas, estendendo seu império da Grécia até a Índia em apenas 12 anos, difundindo a cultura grega por meio da helenização. Uma advertência: a figura de Alexandre o Grande nos adverte sobre a natureza efêmera do poder e da glória terrena. Mesmo os líderes mais poderosos são temporários e sujeitos ao plano soberano de Deus. Devemos ter cuidado para não nos iludirmos com a busca do poder ou prestígio, lembrando que tudo está sob o controle divino. Uma aplicação pessoal: a história de Alexandre nos desafia a refletir sobre o impacto que queremos distrair entre conquistas, vastos territórios, mas seu império demonstrou rapidamente após sua morte. Da mesma forma, devemos nos perguntar se nossas ambições e esforços estão alinhados com propósitos eternos de Deus.
ou se estamos buscando apenas conquistas temporais. Subtópico 2. Os 4 chifres. Após a morte de Alexandre, seu império foi dividido em 4 partes, governadas por seus generais Cassandro, Lisimarco, Ptolomeu e Seleuco. Os 4 chifres na visão simbolizam essa divisão e os subsequentes conflitos entre os generais. A divisão do império de Alexandre ilustra a instabilidade que pode seguir após o poder absoluto. Isso nos lembra que até mesmo grandes conquistas podem desmoronar sem uma liderança estável e planejada. Não devemos nos apegar às realizações temporárias, pois elas podem ser efêmeras e sujeitas a mudanças. Uma aplicação pessoal. A visão do Império de Alexandre nos ensina a importância de uma base sólida e duradoura. Em nossas vidas e empreendimentos, devemos buscar construir nossas vidas e projetos com o propósito de alicerces firmes, alinhados com princípios de Deus, para que não sejam facilmente desfeitos. Subtópico 3. O pequeno chifre. O pequeno chifre, na visão de Daniel, representa Antíoco IV Epifânio, um líder seleucida que, após assumir o trono, profanou o templo de Jerusalém e perseguiu os judeus, desencadeando a revolta dos Macabeus. Uma advertência. Antíoco IV nos adverte sobre a crueldade e a oposição que pode surgir contra a fé e a adoração verdadeira. Ele usurpou o poder e perseguiu os fiéis, lembrando-nos de que devemos estar preparados para enfrentar desafios e oposições em nossa caminhada espiritual. Uma aplicação pessoal. A figura de Antíoco IV nos desafia a manter nossa fé e práticas espirituais firmes mesmo diante de adversidade e perseguições. Devemos ser resilientes e continuar a adorar a Deus e a seguir seus caminhos, confiante de que Ele nos sustentará e nos dará força para enfrentar qualquer oposição. Ponto 3. O tempo do fim. Subtópico 1. Um protótipo do Anticristo. Antíoco IV Epifânio é visto como protótipo do Anticristo, um líder futuro que se oporá a Deus e a seu povo, conforme descrito em Apocalipse. Assim como Antíoco, o Anticristo também será derrotado, mas por Cristo, não por um poder humano. Uma advertência. Antíoco IV nos alerta sobre a vinda de um futuro líder maligno, o Anticristo, que se oporá intensamente a Deus e a seu povo. É crucial estarmos vigilantes e preparados para enfrentar tais desafios, mantendo nossa fé e firme nossa confiança em Cristo. Uma aplicação pessoal. A descrição do Antíoco e o Anticristo nos desafia a permanecer vigilante e a confiar plenamente em Cristo. Apesar das dificuldades e perseguições, devemos lembrar que Cristo vencerá e trará justiça, e nossa fé e perseverança em meio à adversidade são essenciais para a vitória final. Subtópico 2. Uma visão atormentadora. A visão de Daniel foi tão angustiante que ele ficou debilitado e adoecido. Apesar de sua fraqueza, ele continuou cumprindo sua responsabilidade diante do rei, mostrando que o conhecimento das profecias não deve nos afastar das nossas tarefas e deveres cotidianos. Uma advertência. A visão atormentadora de Daniel nos lembra que, mesmo diante das revelações perturbadoras, não devemos nos isolar ou abandonar nossas responsabilidades. É essencial equilibrar nossa compreensão espiritual com a dedicação às nossas obrigações diárias. Uma aplicação pessoal. Daniel nos ensina a manter nossa fé e compromisso, mesmo quando enfrentamos desafios e revelações difíceis. Não podemos permitir que preocupações sobre o futuro nos impeçam de cumprir nossas responsabilidades atuais. Devemos confiar em Deus e continuar a trabalhar com diligência e integridade. Subtópico 3. Humildade e confiança diante do futuro. Daniel reconheceu que a visão estava além da compreensão humana, demonstrando humildade ao admitir que não tinha todas as respostas. Essa atitude é um contraste com a tendência atual de especulação sobre eventos futuros, lembrando-nos de que o estudo das últimas coisas requer seriedade e cautela. Uma advertência. A humildade de Daniel nos alerta contra a presunção de ter todas as respostas sobre o futuro. Devemos evitar especulações infundadas e reconhecer nossos limites, abordando os temas escatológicos com responsabilidade e reverência. É uma aplicação pessoal. Devemos seguir o exemplo de Daniel, mantendo a humildade e a confiança em Deus ao lidarmos com questões sobre o futuro. Em vez de buscar respostas definitivas e especulativas, devemos confiar na sabedoria e soberania de Deus, mantendo nossa fé em discernimento e equilíbrio. Chegamos à conclusão.
Ao estudarmos os últimos eventos mundiais, de acordo com a revelação das Escrituras, somos tomados pela esperança e a certeza de que Deus está no controle de todas as coisas. Enquanto isso, vivemos neste mundo, mantendo nossa responsabilidade social e afazeres. Você que ficou até aqui, eu te convido a conhecer o canal. Você vai encontrar estudos bíblicos por tema, você vai encontrar devocionais e vai encontrar também das lições da Escola Bíblica Dominical da classe de adulto, jovens e pré-adolescente. Deixe seu like, comente, compartilhe essa lição. Se não é inscrito, se inscreva no canal e ative o sininho para receber mais notificações. Junte-se a nós a esse crescimento espiritual. Deus os abençoe grandemente.